Olá, queridos amigos do MEFAS. Vamos retomar nossos estudos da doutrina espírita, né? Continuando as nossas lições. Hoje vamos dar continuidade ao tema de reencarnação. Então, como de costume, vamos iniciar esse momento com uma oração, pedindo aos mestres de luz, nosso mestre Jesus, espíritos de luz, nosso anjo da guarda, que nos dê a intuição necessária, que possamos nesse momento nos conectar à doutrina, às lições que são nos passadas diariamente, e possamos continuar a trilhar o nosso caminho, sempre buscando o aperfeiçoamento moral e intelectual. Que assim seja. A gente já vem tratando da reencarnação, né, pessoal, em alguns encontros, e hoje nós vamos continuar. Hoje vamos falar de retorno à vida corporal, ou planejamento reencarnatório. Então, umas lições que os espíritos vêm nos esclarecer como se dá esse processo de reencarnação, né? Como se dá esse planejamento para o espírito estar na erraticidade retornar à condição carnal, né? A condição que nós estamos aqui. Então, esse retorno à vida corporal ele pode ser concebido pelo próprio espírito ou por espíritos mais esclarecidos, designados para essa tarefa. Então, dependendo do grau de evolução, o próprio espírito pode buscar uma reencarnação, inclusive até em outros orbes, né? Ou, dependendo também do grau de evolução de cada um, a gente vai ter espíritos mais evoluídos, esclarecidos, que vão auxiliar nessa reencarnação. Inclusive, tem algumas situações em que quando você reencarna, diante, às vezes, de falhas de provas anteriores, a tarefa desse planejamento reencarnatório é compulsória. A gente vai tratar disso um pouquinho aqui na frente. O Livro dos Espíritos, né, que é a nossa obra hoje básica, trata, né, das escolhas das provas. A questão 258 em diante trata um pouquinho da escolha das provas. Hoje nós iremos tratar aqui de alguma dessas questões. Retomando, é bom relembrar, né, que não se esqueça que a gente sempre está num progresso espiritual. E a reencarnação dá mais essa chance, essa possibilidade, oportunidade de estudar esse progresso espiritual, né? Então aqui eu vou pedir licença para a gente ler novamente a questão 71 que trata, né, da reencarnação, para a gente fazer o link com esse encontro de hoje. O que diz aqui a questão 71? Em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para arrependimento. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu ou melhorar em si? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. Aqui na notação do Kardec, ele fez a seguinte anotação: todos os espíritos tendem para a perfeição, e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la, proporcionando-lhes as provações da vida corporal. Sua justiça, porém, lhe concede realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. Então, como nós tendemos à perfeição, nós vamos reencarnar. E aí é um planejamento. Tá? É importante falar que ele fala aqui que todos os espíritos tendem à perfeição e Deus lhe faculta os meios de alcançá-la. Essa faculdade é autorizada ou não por Deus também, tá, pessoal? Não que isso interfira no livre-arbítrio, mas no sentido de você reencarnar. Então, às vezes, a reencarnação, a forma que você vai reencarnar, a sua missão vai ser compulsória, vai ser obrigatória, você não vai ter escolha. Principalmente em razão das faltas que você vem cometendo reencarnação a reencarnação, né? Eu já ouvi histórias, confesso que isso são de conversas de colegas espíritas, amigos espíritas, né? Histórias e tem uma plausibilidade, né? Se a gente pegar na racionalidade, de às vezes a pessoa reencarnar com uma deficiência que a impossibilita de usar as mãos, né? Ou até as pernas, uma questão de uma deficiência, né? Bem limitante, e que isso muitas vezes são impostos a essa pessoa reencarnar nesse tempo, porque às vezes ela cometeu vários suicídios. Então a providência divina determina, né, compulsoriamente que a pessoa tem que reencarnar para tentar
cumprir a prova e reencarna sim para evitar que ela se mate. Porque às vezes a pessoa, o espírito vem, comete suicídio, vem de novo, comete suicídio. Então, são histórias que nós escutamos no meio espírita, né? Essa eu confesso que eu nunca tive ela de uma obra, mas um amigo meu que me contou, um cara que é bastante estudioso na doutrina. Mas há uma lógica por trás disso, tá? Então, a reencarnação, ela não dispensa planejamento, tá? Que pode ser elaborada pelo próprio espírito ou pode ser delegado a um espírito esclarecido. Então, o próprio espírito pode planejar a sua reencarnação. Essa reencarnação vai ser através de um espírito esclarecido. A questão 258 fala o seguinte aqui. Quando na erraticidade, né? Lembrando, erraticidade é quando você está, né, na nossa casa, na verdade, né? Que é o mundo espiritual. Que é o verdadeiro, que é a nossa verdadeira casa. Que é transitório, lá não. Quando na erraticidade, antes de começar nova existência corporal, tem o espírito consciência e previsão do que lhe sucederá no curso da vida terrena, ele próprio, o espírito, escolhe o gênero das provas porque há de passar, e nisso consiste o seu livre-arbítrio. Então, dependendo do grau de evolução, o próprio espírito vai escolher. Então, ele vai escolher, dentro de uma limitação, se ele vai vir, de repente, pobre, rico, qual prova que ele vai vir a suportar a fim de caminhar na evolução dele. Mas aí a questão 258A continua. Não é Deus, então, quem lhe impõe as tribulações da vida como castigo? Nada ocorre sem permissão de Deus. Ou seja, mesmo o livre-arbítrio para você reencarnar com o seu planejamento, isso tem que ser autorizado por Deus. Porquanto foi Deus quem estabeleceu todas as leis que regem o universo. E de agora perguntar por que decretou ele esta lei e não aquela. Dando ao espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa a inteira responsabilidade de seus atos e das consequências que estiverem. Nada lhe estorva o futuro. Abertos se lhe acham assim o caminho do bem como do mal. Se vier a sucumbir, restar-lhe-á a consolação de que nem tudo se lhe acabou e que a bondade divina lhe concede a liberdade de recomeçar o que foi mal feito, ou seja, através de uma reencarnação, vai recomeçar. Ademais, cumpre-se distinga o que é obra da vontade de Deus do que é da vontade do homem. Se um perigo vos ameaça, não foste vós quem o criou e sim Deus. Vosso, porém, foi o desejo de a ele vos expordes, por haverdes visto nisso um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. É dizendo que mesmo quando alguém se expõe numa situação de reencarnação complicada, Deus autoriza porque sabe que isso é para evolução. Até aqui, a gente vai fazer uma questão aqui com a questão 260. Vou dar uma puladinha aqui da 258 para 260, porque ela faz um link aqui com isso. Olha o que a 260 tem uma questão interessante. Como pode o espírito desejar nascer entre gente de má vida? Então, assim, eu vou planejar nascer num local cheio de espíritos reencarnados, bandidos, por exemplo. Forçoso é que seja posto no meio onde possa sofrer a prova que pediu. Pois bem, é necessário que haja analogia. Para lutar contra o instinto do roubo, precisa que se ache em contato com gente da prática de roubar. Então aqui, ó, é aquela história. Então Deus autoriza o cara ter uma escolha de nascer no meio complicado, mas às vezes essa escolha do planejamento, para ele evitar aquilo, ele vai querer nascer no meio daquilo, mas para tentar não novamente cometer os mesmos erros de reencarnações anteriores. Então a providência divina autoriza que ele reencarne nessa condição, tá? Então a reencarnação, o planejamento pode ser por nós mesmos escolhido, né? Mas aí a questão 262, falando dessa parte em que ela é delegada através do espírito esclarecido. Olha o que diz a 262. Como pode o espírito, que em sua origem é simples, ignorante e carecido de experiência, escolher uma existência com conhecimento de causa e ser responsável por essa escolha? Então, vamos dizer, lá no início, né, do nascimento do espírito. Deus lhe supre de experiência, traçando-lhe o caminho que deve seguir, como fazer isso com a criancinha. Deixa-o, porém, pouco a pouco, à medida que seu livre-arbítrio se desenvolve, senhor de proceder à escolha, e só então é que muitas vezes lhe acontece extraviar-se, tomando o mau caminho, por desatender os conselhos dos bons espíritos. A isso é que se pode chamar a queda do homem. Aí a questão 262A, continuando. Quando o espírito goza do livre-arbítrio, a escolha que lhe cabe da existência corporal depende sempre exclusivamente da sua vontade, ou essa existência lhe pode ser imposta como expiação pela vontade de Deus. Deus sabe esperar
não apressa a expiação. Todavia, pode impor certa existência ao espírito, quando este, pela sua inferioridade ou má vontade, não se mostra apto a compreender o que seria mais útil, e quando vê que tal existência servirá para a purificação e o progresso do espírito, ao mesmo tempo que lhe sirva de expiação. Então, Deus, através da delegação de espírito, esse espírito esclarecido pode fazer o planejamento ao invés do próprio espírito, né? É importante também falar, pessoal, que o planejamento reencarnatório, né, ele prevê, em geral, apenas os principais acontecimentos que poderão ocorrer no mundo físico, tá? Então não é porque você tem planejado vai acontecer aquilo, porque você não teria livre-arbítrio, né? Então você vai, Deus quis. Isso a questão 259 nos esclarece. Olha o que diz a questão 259. Do fato de pertencer ao espírito a escolha do gênero de provas que deve sofrer, ser-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida nós a previmos e buscamos? Então, tudo que vai acontecer na sua vida foi resolvido lá? Todas não, pois ninguém pode dizer que haveis previsto e buscado tudo o que vos sucede no mundo, até as mínimas coisas. Escolhemos apenas os gêneros das provações. As particularidades correm por conta da posição que vos achais. São, muitas vezes, consequências das vossas próprias ações. Então, pessoal, isso é importante também fazer um parênteses aqui. Muitas das tribulações que nós estamos passando aqui não é necessariamente que a gente está resgatando reencarnações anteriores. São situações que nós fizemos acontecer nessa encarnação, né? Então, a gente tem que tratar de resolver, reparar o mal que a gente realizou através dessa reencarnação. Nem tudo, mas isso está acontecendo por causa da minha reencarnação, então vou fazer uma regressão para tentar descobrir o que aconteceu. Não. Muitas das tribulações são que nós plantamos agora. Escolhendo, por exemplo, nascer entre malfeitores, sabia o espírito a que arrastamento se expunha. Ignorar, porém, quais os atos que viria a praticar. Esses atos resultam do exercício da sua vontade ou do seu livre-arbítrio. Sabe o espírito que, escolhendo tal caminho, terá que sustentar lutas de determinadas espécies. Sabe, portanto, de que natureza são as vicissitudes que se lhe depararão, mas ignora se verificará este ou aquele êxito. Os acontecimentos secundários se originam das circunstâncias e das forças mesmas das coisas. Previstos só são os fatos principais, os que influem no destino. Se tomares uma estrada cheia de sulcos profundos, sabe que terás de andar cautelosamente, porque há muitas probabilidades de cair. Ignoras, contudo, em que ponto cairás, e bem posso dizer que não caias, se fores bastante prudente. Se ao percorreres uma rua, uma telha te cair na cabeça, não crês que estava escrito segundo vulgarmente se diz. Então, pessoal, nem tudo que acontece, a gente tem uma linha no planejamento reencarnatório, mas depois vai ser nosso livre, aberto aqui as nossas escolhas. Então, o fato é que não há uma garantia que o planejamento será cumprido, total ou parcialmente, tá? Então a gente faz o planejamento reencarnatório ou, né, através dos espíritos superiores que estão para esse trabalho, delegam isso para nós, mas não há certeza de sucesso, depende de cada espírito individualmente, tá? A questão 261, ela fala também sobre esse assunto. Nas provações porque lhe cumpre passar para atingir a perfeição, tem o espírito que sofrer tentações de todas as naturezas? Tem que achar em todas as circunstâncias que possam excitar-lhe o orgulho, a inveja, a avareza, a sensualidade, etc? Certo que não, pois bem sabeis haver espíritos que desde o começo tomam um caminho que exemplo de muitas provas. Aquele, porém, que se deixa arrastar para o mau caminho, corre todos os perigos que o inçam. Pode um espírito, por exemplo, pedir a riqueza e ser-lhe-á concedida. Então, conforme o seu caráter, poderá tornar-se avaro ou pródigo, egoísta ou generoso, ou ainda lançar-se a todos os gozos da sensualidade. Daí não se segue, entretanto, que haja forçosamente passar por todas essas tendências. Então, pessoal, esse planejamento vai ser cumprido ou não vai depender do nosso caminho aqui, né? Então, o espírito que tem um planejamento reencarnatório precisa nascer na riqueza. Até se você ler o livro Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma parte lá, tem um capítulo que ele trata sobre essa questão do dinheiro, da pobreza, né? E lá a espiritualidade de Espírito deixa claro que você nascer num ambiente de riqueza, você nascer rico, acaba sendo uma prova maior que a pobreza. Na nossa concepção aqui humana, em regra, é o inverso, né?
porque a riqueza te dá poder. Então você tem possibilidade de praticar o mal muito mais do que você imagina. Ah, mas tem pessoas que nascem na pobreza e praticam o mal, mas na riqueza você tem mais subterfúgio para os verdadeiros males, né? Tá aí, pessoas com muito dinheiro são boa parte responsáveis por todas as mazelas do mundo, né? Então, a questão do planejamento reencarnatório está ligada às consequências do uso do livre-arbítrio, situação que sempre reflete o nosso nível de evolução moral e intelectual. O livre-arbítrio usado de forma incorreta restringe a nossa capacidade de opinar em novo planejamento. Então, como que a gente vai, esse planejamento encarnatório vai ser como? Depende de como você usou o livre-arbítrio em todas as suas outras existências nessa. Se você tem usado bem do livre-arbítrio, a sua própria reencarnação, você vai poder planejá-la. Agora, se você não tem usado bem dessa reencarnação, você vai ter provas impostas, ou estruturadas por espíritos delegados, ou até impostas pela providência divina. Interessante essa questão aí. A 262 trata, que a gente falou aqui, né, já dela, que ela trata dessa questão, né, de como que vai ser feito essa imposição, né, se vai poder ser direto ou não. Então, pessoal, existem reencarnações que se processam em qualquer consulta. A obra Evolução em Dois Mundos, do psicografado pelo Chico, né, que é pelo espírito André Luiz, ela fala que existem essas reencarnações que são impostas, tá? Que são sem qualquer consulta. Aí ele fala que, entretanto, reencarnações se processam muitas vezes sem qualquer consulta aos que necessitam segregação em certas lutas no plano físico. Providências essas comparáveis ao que assumimos no mundo com enfermos e criminosos, que, pelos própria condição ou conduta, perdem temporariamente a faculdade de resolver quanto à sorte que lhes convém no espaço de tempo que lhes se perdura a enfermidade ou a que se mantenham sob as determinações da justiça. Então é mais ou menos o que ocorre com o ser humano aqui. Quando a gente segrega alguém numa cadeia ou alguém está enfermo numa clínica psiquiátrica totalmente interditado, queira ou não queira temporariamente, essa pessoa não tem mais o livre-arbítrio de realizar nenhum ato. Terceiros vão realizar por ele. É mais ou menos o que ocorre e é o que André Luiz escolhe, nos trazem nessa obra, tá? Trazendo bem claro que existem reencarnações que se processam em qualquer consulta, tá? A questão 264, voltando agora ao livro dos Espíritos, também fala que existem reencarnações que se processam em qualquer consulta, reforçando... ele fala da motivação, desculpa. Ele fala da motivação para a escolha das provações. Então, qual que motiva escolher essas provações? Olha o que diz a questão do 264. Que é o que dirige o espírito na escolha das provas que queira sofrer, ele escolhe de acordo com a natureza das suas faltas, as que o levem à expiação desta e a progredir mais expressa. Uns, portanto, impõem a si mesmo a vida de misérias e privações, objetivando suportá-la com coragem. Outros preferem experimentar as tentações da riqueza e do poder, muito mais perigosas, aquilo que eu falei, que o Evangelho fala, segundo o Espiritismo, aqui também, pelos abusos e má aplicação a que podem dar lugar, pelas paixões inferiores que uma e outra desenvolvem. Muitos finalmente se decidem a experimentar suas forças nas lutas que terão de sustentar em contato com o vício. Então você vai nascer rico, pobre ou até aditivo, né? Problema com vício, com droga, com sexo, com álcool, através da natureza das suas faltas anteriores. Então, o que vai me motivar? Se eu tiver um livre-arbítrio razoável, o que vai me motivar a escolher uma aprovação lá na frente? Então, eu vou ver onde é mais falho e talvez aquela aprovação suporte vai me ajudar a evoluir mais rápido. Entendeu? Mas eu tenho que tentar escolher uma prova que eu vou suportar. Então, aquela história, pessoal. Hoje, se a gente puder fazer um pouquinho para melhorar a nossa evolução pessoal, e a gente sabe, muitas vezes a gente se a gente fizer análise intrínseca nossa, né? Se olhar no espelho, a gente vai saber nossas faltas. Se você melhorar um pouquinho, você pode ter certeza que você está cumprindo um pouquinho do seu planejamento reencarnatório, tá? Então é de acordo com as faltas. E só lembrando, né? É engraçado, quero ressaltar mais uma vez, a tentação da riqueza e do poder é mais perigosa. Vou voltar a explicar. Mas tem gente, as pessoas nascem
a gente vê o bandido aqui que assaltou, que matou, às vezes fez a provação da miséria e é um bandido e matou alguém. Tá aí as guerras provocadas por seres humanos que mataram milhões. Então quem tem mais reflexo, pessoal? A Segunda Guerra Mundial, mesmo que tiveram espíritos ali com poder absoluto e causaram mais de 40 milhões de mortos. A fome hoje, causada muitas vezes pelos poderosos. Então quem mais faz mal? É qual é a tentação maior, né, do espírito que tem lá a miséria, que talvez vai, ou quem tem a riqueza e o poder. Então fica a reflexão, tá? Então voltando aqui, né, pra gente finalizar, a motivação é de acordo com a minha falta. Então se eu tenho faltas, porque na reticidade eu vou poder fazer mais, depois eu vou ser mais autorizado a analisar minhas faltas, compreender um pouco mais a meu caminhar espiritual, e eu vou fazer o planejamento buscando resolver essas faltas, tá? Então, fica claro que os planejamentos reencarnatórios são muito diversificados, tá? Porque, primeiro, depende do livre-arbítrio de cada espírito. E segundo, que as diversidades são as necessidades humanas. Então, é muito diverso. Então, eu posso ter a falta da avareza, outro pode ter a falta do vício. E aí, cada um vai fazer o seu planejamento reencarnatório. Beleza? Tem uma historinha que retrata bem isso, que eu vou pedir para fazer a leitura aqui. Hoje a aula vai ficar um pouquinho mais extensa, mas só para a gente finalizar. Que é a história de Estela. Isso daqui retrata bem a questão da planejamento espiritual. Tá num livro do Hermínio C. Miranda, Reencarnação e Imortalidade. Pessoal, só também fazendo parênteses, tá? Mas não, fazendo só um complemento. Essa questão do planejamento espiritual tá no livro Memórias de um Suicida, tá? Que é uma obra de Ivone de Amaral Pereira. Missionários da Luz também trata da questão do planejamento reencarnatório. Como eu disse, Evoluções dos Dois Mundos. Então tem várias obras aí que tratam desse planejamento reencarnatório. Então, para finalizar, vamos fazer aqui a história da Estela. A seguinte história foi relatada por Edgar Cayce, notável médium americano, cuja última reencarnação ocorreu no período de 1877 a 1945. Stella Kirby, uma senhora simpática, tranquila e algo tímida, sempre teve vida difícil, sobretudo depois que, por motivos conjugais e financeiros, se viu na contingência de educar a única filha às próprias custas. Amigos aconselharam-na então a trabalhar na área da enfermagem. Tempos depois, Stella foi encaminhada a uma família rica, que procurava alguém para cuidar de um parente enfermo. No acerto das condições de trabalho, ficou estipulado que Stella receberia bom salário e local para morar com a filha, em aposentos próprios na residência de seus empregadores. Quando Stella viu pela primeira vez o enfermo do qual devia cuidar, quase desmaiou, chocada com a situação do mesmo. Tratava-se de um homem de 57 anos, em completo estado de retardamento mental. Sua cama era cercada por uma jaula de ferro. O doente ficava a maior parte do dia sentado, rasgando a roupa que lhe vestiam. Recusava-se a comer, mantendo-se em permanente estado de imundície, devido à falta de controle das funções fisiológicas. O olhar era vago, perdido em si mesmo. A inexpressividade ao falar indicava que não tinha a menor consciência do que ocorria à sua volta. Tomada de coragem, Stella entrou na jaula para cuidar do seu paciente, mas devido às condições reinantes, passou tão mal que teve que correr ao banheiro, por não poder controlar as náuseas. Presa de angustiante sentimento de desânimo, imaginou que a tarefa poderia ser superior às suas forças. Entretanto, ao buscar auxílio junto aos benfeitores espirituais, por intermédio da mediunidade de Edgar Cayce, estes esclareceram que já 2 vezes no passado os caminhos de Stella e daquele homem se haviam cruzado. No Egito, ele havia sido filho dela. O asco que ora sentia por ele, no entanto, provinha de uma existência no Oriente Médio, no qual ele fora um rico filantropo, que, no entanto, levava uma vida de devassidão, numa espécie de harém, onde praticava abusos de toda sorte. Stella fora, então, uma das infelizes que tinham de se submeter aos seus caprichos. O reencontro de ambos na presente reencarnação visava o perdão mútuo, rejustando-os perante a lei de Deus. Stella foi também esclarecida por Cayce que, se soubesse agir com afeto, o doente responderia aos seus cuidados. Cabia-lhe, portanto, aprender a amar o enfermo, disposta a reparar o passado desditoso. Abandoná-lo não seria solução, porque a ligação entre os dois continuaria em suspenso, a invadir os domínios de futuras existências. Stella jamais ouvira falar de reencarnação.
Case lhe disse ainda que numa outra existência na Palestina ela cuidara de crianças defeituosas e que, portanto, estava habilitada ao trabalho junto ao paciente. Ela voltou à tarefa com nova carga de coragem e nova compreensão de seus problemas. Para encurtar a história, o pobre homem de fato respondeu ao tratamento carinhoso de Stella. Começou a alimentar-se espontaneamente, a conservar-se limpo e vestido, com um olhar pacificado. Ele seguiu Stella sem perder de vista um minuto. Resolveu a reencarnação, esse problema reencarnatório. Então, pessoal, principalmente no âmbito de reencarnação com nossos entes aqui, que a gente sabe das dificuldades que nós temos, não dá para deixar para depois. Vamos resolver tudo agora. Não vou fazer a leitura hoje de Jesus Totalidade diante da aula que ficou bem extensa pela leitura desse texto. Muito obrigado a todos. Permaneçam sempre buscando conexões com pensamentos bons. Vamos tentar nos limpar deste ódio, né, dessas dificuldades que o planeta vem enfrentando e o nosso país, nossa comunidade especial. Muito obrigado a todos. Tenham uma ótima semana. Nos vemos na próxima. Um abraço.